Olá pessoal, aqui Pastor Lourival da Igreja Batista. Estamos na sequência dos capítulos do livro Coração de Jesus. Agora, Jesus disse: Eu sou o bom pastor. Capítulo 5. Pensemos um pouco sobre esta afirmação de Jesus, pois a mesma é a essência do seu ser. Para que tenhamos uma compreensão melhor da afirmativa de Jesus, devemos nos lembrar que a atividade pastoril para os israelitas era uma das principais tarefas do povo, sendo uma comunidade essencialmente agrícola e pecuarista. Eles desenvolviam a atividade pastoril com muita destreza. Ao observarmos o relato bíblico de Gênesis 4, de 1 a 16, vemos a história de Caim e Abel, sendo este o primeiro pastor de ovelhas que se tem notícias que, fazendo jus à sua atividade, procurou apresentar a Deus um cordeiro em sacrifício. Ao contrário de Abel, Caim era agricultor e também apresentou a Deus as primícias dos frutos, que não foram aceitas, não por causa do que fora apresentado, mas porque o coração de Caim era rebelde contra Deus. Da oferta do pastor Abel, Deus se agradou, e Caim, por inveja, acabou matando seu irmão. Abel morreu, mas foi para o reino de Deus. Caim, porém, foi condenado a vagar sem destino pelo mundo, longe da presença de Deus. Que destino trágico! Viver fora da presença de Deus é o pior que pode acontecer a alguém. Este foi o triste destino de Caim. Pergunte a si mesmo se você sente a presença de Deus ou está longe dele. Vemos também outro pastor de renome, Jacó, que, por ser eficaz em seu ofício, fez o rebanho de seu sogro Labão aumentar. Está lá em Gênesis 30, 25 a 43. E depois o seu próprio rebanho. Jacó dava tudo de si para cuidar de suas ovelhas, recebendo, porque trabalhou para isso, por esposa a sua querida Raquel, literalmente ovelha. Segundo as Escrituras, encontramos outro grande líder de Israel, Moisés, o profeta Moisés, que passou 40 anos no deserto, sendo pastor de ovelhas, aprendendo tudo sobre o deserto, pois teria uma missão que só um homem experimentado poderia cumprir, que era conduzir o povo de Israel até a terra prometida, mesmo que isso lhe custasse a vida, o que de fato aconteceu. Moisés foi um bom pastor para o povo de Israel. Cuidou tanto do povo que chegou a argumentar com Deus sobre uma nova chance para suas ovelhas rebeldes. Ao seguirmos adiante, encontramos um jovem pastor lutando com o leão e depois com o urso, só para proteger as suas ovelhas. Era Davi. Davi, mesmo sendo um pastor exemplar e depois um rei segundo o coração de Deus, sabia que o verdadeiro e bom pastor é o nosso Senhor Jesus de Nazaré. Ele afirmou: O Senhor é o meu pastor. Da mesma forma como podemos dizer: O Senhor é o nosso pastor, por isso nada nos falta. Davi dizia que, sendo o Senhor o pastor, ele nos faz deitar em verdes pastos, um lugar de repouso e alimento para a nossa vida. Ao lembrarmos de cena tão linda, podemos compreender que as ovelhas nos campos usufruem o descanso e proteção por parte do Senhor. Nós, muito mais além, sentimos a proteção vinda de nosso Senhor para as nossas vidas. Isto é o que argumenta o pastor Davi em seus salmos, assim como Jesus, ao se lembrar do salmo e ao ver ao seu redor um povo
como ovelhas desgarradas que não têm pastor. Jesus disse: Eu sou o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. João capítulo 10, versículos 15 e seguintes. Lembremos que Davi disse: O Senhor é o meu pastor. E Jesus afirma: Eu sou o bom pastor. Isto é grandioso, pois Jesus não para por aí. Ele disse que dá a sua vida por suas ovelhas, e foi o que exatamente aconteceu. Ele entregou-se a si mesmo, morrendo na cruz, tornando-se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pastor que toma o lugar da ovelha que vai ao matadouro. Os profissionais do pastoreio não estavam preocupados com as ovelhas, pensavam apenas em tirar as suas lãs quando fosse o tempo, tirar o leite para o sustento pessoal, sacrificar algumas ou muitas para suas necessidades, ou até mesmo para suas grandes festas. Quando surgissem os lobos, esses pastores, entre aspas, fugiram, deixando as ovelhas à mercê dos inimigos. Eles eram chamados de mercenários. O coração de Jesus o impulsionava a dar a sua vida por nós. Você seria capaz de dar a sua vida por alguém? A Bíblia diz que por alguém bom até talvez nós pudéssemos dar a nossa vida. Mas, e por pessoas más? De forma nenhuma. Talvez você esteja pensando: eu não sou tão mal assim. Vou aos cultos na minha igreja, faço minhas orações diárias, ajudo os necessitados, entrego os meus dízimos e ofertas, participo das campanhas, não falo mal de ninguém, por isso até mereço o sacrifício de Jesus. Sabe? Se você pensa assim, está em maus lençóis, pois por melhores que sejamos, ainda assim estaremos muito longe de sermos merecedores do sacrifício de Jesus de Nazaré por nós. Mesmo assim, ele se importou conosco e, como pastor que se tornou cordeiro, morreu por nós. Sabe o que a Bíblia diz sobre o porquê de não sermos destruídos? Devido à nossa presunção? As misericórdias do Senhor, o amor do Senhor é a causa de não recebermos a justa recompensa pelos nossos pensamentos prepotentes, devido à nossa natureza maldosa e pecaminosa. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, disse que nós fomos criados por Deus para praticarmos boas obras e que as mesmas devem ser praticadas por todo ser humano. Elas não podem comprar o sacrifício feito por Jesus em nosso favor. O coração de Jesus o levou a dar a sua vida por suas ovelhas. Quando veio à terra, ele viu as suas ovelhas espalhadas, como ovelhas sem destino, e o pior, sendo levadas para o matadouro, sendo induzidas pelo inimigo a todo tipo de ação destrutiva. Jesus sentiu compaixão. Ele chorou, sofreu, amou e a si mesmo se entregou. Ele, o bom pastor, foi levado para o matadouro, tornou-se ovelha, tomou o nosso lugar, a fim de dar a nós uma nova vida. O bom pastor deu a sua vida para resgatar as suas ovelhas das mãos do lobo devorador, do salteador, do ladrão, do inimigo de nossas almas. Como é bom pensar nisso. Como é maravilhoso saber que temos o nosso Senhor Jesus de Nazaré sendo nosso bom pastor. Um pouco antes de voltar ao seu reino celestial, o nosso Senhor, o nosso bom pastor, disse que iria para o lar celestial preparar para nós o nosso lugar. Hoje está lá preparando a bela habitação para as suas ovelhas.
um lugar maravilhoso para todo aquele que nele crê. Talvez você esteja passando por alguma grande adversidade em sua vida. Possivelmente, muitas tribulações, problemas incontáveis, desespero familiar, até mesmo seu lar terreno lhe foi tirado devido a situações que fugiram ao seu controle. Quem sabe você esteja a um passo de morar na rua, mas prezado ouvinte, você que está me vendo, o Senhor colocou em meu coração que escrevesse essa frase para você. O Senhor está olhando a sua situação e já tomou providências para reverter o que aparentemente parecia ser irreversível. Ele está mudando a situação. Ele é o bom pastor que veio para cuidar de você, para lhe dar a sua mão e tirar você dessa situação embaraçosa. Além disso, a breve e momentânea adversidade não se compara com a maravilhosa habitação preparada pelo Senhor para nós, inclusive para você. Deixe que Jesus de Nazaré seja o seu bom pastor. Outra figura que Jesus usa para falar sobre si mesmo é a porta. Esse termo é usado juntamente com a descrição de que ele faz sobre o bom pastor. O que vem a ser esta porta? Sabemos que desde os primórdios o homem tem procurado desenvolver habitações seguras, a fim de proteger a si e aos seus. A porta era fundamental, pois por elas os habitantes circulavam quando aberta e sentiam-se seguros quando fechada. Basta ver que quando os inimigos sitiavam uma cidade, não descansavam enquanto não destruíssem a porta da cidade. Outra figura que vemos são os próprios apriscos, que possuíam a porta de acesso, onde as ovelhas passavam, sendo guiadas pelo pastor. Após verificar se todas estavam bem protegidas, ele fechava a porta. O nosso Senhor Jesus de Nazaré disse ser tanto a porta quanto o pastor, pois para ter acesso ao aprisco, que é símbolo do reino de Deus, era necessário ser guiado pelo pastor e passar pela porta. Quem entrar por intermédio do Senhor Jesus de Nazaré achará pastagem, ou seja, o alimento para a vida eterna. Muitos pensam apenas e tão somente no alimento físico para suas vidas, mas o Senhor promete não somente isto, mas principalmente o alimento espiritual e a proteção espiritual para suas vidas. Estar no aprisco significa estar debaixo da proteção do pastor. Passar pela porta significa passar por intermédio de Jesus de Nazaré, ter um encontro com ele. Jesus afirmou em Apocalipse que está batendo à porta de nosso coração, à porta do coração da igreja e de todo aquele que ouvir a voz do bom pastor. Na verdade, ele recebe nós o receberemos como hóspede permanente. A porta, ou seja, o bom pastor, quer entrar em seu coração. Quem não passar por essa porta não pode de forma alguma usufruir os benefícios da presença e do bom coração de Jesus. É tempo de você tomar a iniciativa e, como ovelha obediente, pedir que a porta, que é Jesus, se abra para você. Entre no reino por intermédio de Jesus. Se você gostou, dê o seu like. Próximo vídeo eu falarei sobre a videira verdadeira. Se você quiser que eu dê uma palestra em sua comunidade, basta acessar os meus contatos. Deus abençoe a sua vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você e com sua família.